Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, iniciando a Escola Bíblica 24 horas. Irmãos, é 12 de julho de 2023, quarta-feira. Estamos trazendo mais um conteúdo de ensino, de alerta para o YouTube, para a nossa Escola Bíblica em vídeo no YouTube e também para a nossa Escola Bíblica em áudio pelo WhatsApp. E estamos então trazendo, por esses dias estamos estudando sobre o discernimento espiritual de Davi, o crescimento dele, que foi o que possibilitou Davi escrever um monte de testemunhos que estão registrados na Bíblia e também doutrinas, ensinos, alertas que têm ajudado multidões de gerações a gerações que buscam na Bíblia suas vitórias, seus caminhos para chegar a Deus. Então, muita bênção esses homens deixaram através desses relatos bíblicos. Então, hoje eu quero falar sobre a oração. O que Davi nos ensina sobre o poder da oração, amém? Como é que eu posso fazer para a minha oração ser eficaz ou não? Tá bom? Ponto. Hoje nós vamos estudar então sobre isso dentro do Salmo 66, 18. Amém? E quando eu mesmo posso impedir o meu relacionamento com Deus ao ponto dele não querer ouvir minha oração, né? Já que tem tantos outros tipos de ensino bíblico dizendo o contrário, quer dizer, tudo você pode pedir para Deus que Ele vai te dar. Muita gente dizendo Ele é teu pai, Ele tem que te dar porque é teu pai. Mas a gente vai aprender aqui outra coisa, tá bem? Mas que pouca gente ensina, mas essa aqui é a grande realidade sobre esse tema que vamos tratar. Ponto. Primeiro vamos orar em nome de Jesus para iniciar o trabalho do Senhor, para Ele nos dar discernimento do que precisamos aprender hoje, amém? Tá bom então, vamos orar. O Brasil precisa orar, vamos orar. Levante sua mão para o céu, ponha sua mão no coração e vamos orar, vamos clamar ao único que pode, que tem, que faz e que é o Todo-Poderoso. Vamos orar. Querido Pai Celestial, meu Deus, obrigado, Pai, por estarmos neste lugar. Obrigado porque Tu tens marcado conosco um lugar, neste lugar, meu Deus, neste horário, todos os dias a partir de 6:30 da manhã, estudando contigo, aprendendo contigo nessa grande igreja online. Querido Pai, precisamos mais uma vez de Ti, Senhor. Tua palavra diz, ore sem cessar. A Tua palavra diz, aquele que me busca, ele vai me encontrar. Então, meu Deus, pedimos ajuda. A Tua palavra diz, aquele que bate, a porta se abre. Então, nos ajuda, Deus, abre as portas, Senhor da glória, do Teu querer, da Tua vontade para nós. Abençoa cada um de nós, nos cobre com Teu sangue, nos perdoa por alguma atitude do coração que tivemos praticando, insistindo, que não Te agradou, a Deus. Nos perdoa, Deus, nos ajuda a voltar de algum caminho
que não te agradou. Nos ajuda a fazer a oração de Davi no Salmo 139, quando ele disse: vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Então, querido Deus, não deixa entrar em caminho mau, não deixa a gente ir, meu Pai, para o abismo. Tem misericórdia, mas queremos ser guiados pelo Senhor. Nos dá sabedoria para entendermos o Teu querer. Abençoa, Pai, este povo que está conosco, também nossa casa, nossa parentela, chama eles. Oh, meu Deus, te revela para eles, tem misericórdia deles. Pai, também chama o desigrejado, desviado para Ti. Pai, pedimos ajuda. Chama, meu Pai, aquele que é ovelha sem pastor, que é dono de si mesmo. Meu Deus, aquele que está cego espiritual, que não tem nenhuma autoridade na terra sobre ele, espiritualmente falando. Tem misericórdia, Jesus, ajuda esta pessoa. Também em nossa casa, meu Deus, tem misericórdia da nossa parentela. Assim, Deus abençoa o Brasil, libera o Brasil, Senhor. Tira, meu Pai, o comunismo do Brasil, Jesus. Arranca o comunismo do Brasil, Jesus. Faz alguma coisa, Deus. Dá a democracia, a libertação para o Brasil, meu Deus. Tem misericórdia. Assim nos esconde debaixo do Teu sangue, nos dá um dia de paz e de vitória, porque é no nome de Jesus, no nome do Todo-Poderoso, que te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, pega a Bíblia aí no Salmo 66, verso 18, onde Davi escreve assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu estou lendo aqui na tradução da Bíblia Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Aí no verso 20 ele diz: bendito seja, no verso 19 e 20 ele diz: mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Bem, meus amados irmãos, o Davi, homem que viveu no ano 1000 a.C., um dos homens que se relacionava com Deus de uma maneira tão transparente, tão real, da forma como muitos de nós hoje nas igrejas jamais vão viver com Deus, porque falta essa entrega que Davi teve, falta esse relacionamento de intimidade que ele buscou e achou. Assim como você já viu, a gente tem estudado aqui em alguns áudios e vídeos que já estão aqui nesse canal, e muitos outros que ainda vamos falar, porque ainda tem muito sobre Davi, que queremos trazer ainda em outros áudios e vídeos. Bem, então aqui Davi está falando duas coisas. Primeiro, por ele já ter uma comunhão com Deus tão estreita e saber o que agrada a Deus e o que não agrada, ele disse: se dentro do meu coração eu atender a iniquidade, ele não vai me ouvir quando eu estiver clamando, quando eu estiver nas minhas tribulações, quando eu estiver sendo perseguido, quando eu estiver com uma doença séria e eu clamar mais, a iniquidade estiver no meu coração, Deus disse: tu vai ficar tu sozinho aí com o teu problema, não vou atender você agora. Resolva primeiro, é isso que ele quer dizer, resolva primeiro este problema aí. Mas ele diz aqui: mas Deus me ouviu e
e atendeu minha oração. Salmo 66, 19. Então, meus irmãos, aqui ele está dizendo que, além dele dar para nós esse alerta que o pecado faz Deus repelir nossas orações, como ele disse, bendito seja o Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Salmo 66, 20. Então ele está dizendo que, além disso, irmão, a nossa voz, a gente pode clamar do jeito que clamar, quando a gente não quer se encaixar no padrão que Deus tem para aqueles que andam com Ele, porque Deus é um Deus santo, um Deus justo, um Deus misericordioso, amoroso, e Ele quer ver também essas e outras ações em nós, no nosso comportamento. Se a gente acha que Deus vai querer andar com o ímpio, abençoar o ímpio, mesmo que ele viva em sua impiedade, e não trate essas coisas para viver com Deus, então estamos enganados. É o que vamos aprender aqui. Bem, meus irmãos, muitas pessoas, principalmente líderes, que estão levando pessoas apenas para campanha de oração nas igrejas, apenas campanha de louvores nas igrejas. Vamos orar no monte, vamos fazer campanha disso, campanha daquilo, e às vezes não fala sobre o poder do pecado contra a nossa relação com Deus. Então, meus irmãos, não sabe que é por isso que muitos que estão nas igrejas não vão receber nada, vezes nada, da parte desse Deus. E eu quero te levar para estudar algumas coisas do Antigo e do Novo Testamento sobre a oração totalmente inútil que fizemos, porque nosso relacionamento já está inútil diante de Deus. Vivemos muito longe de Deus e só buscamos Ele na hora do nosso aperto. Só temos demonstração de amor a Deus quando estamos de verdade precisando por causa das tribulações, que queremos sair delas. Então isso é perigoso, porque Deus quer a gente com Ele todo dia, toda hora, como imitador dEle, como servo dEle, como amigo, como companheiro, e não apenas na hora da tribulação. Quero falar sobre algumas coisas que o Novo Testamento diz sobre a oração, que Deus não vai atender, mesmo eu como servo de Deus, mas se eu estiver atendendo a iniquidade do coração. Porque tem gente que diz, o Antigo Testamento, esse Deus era perverso, esse Deus, ele era vingativo, então no Novo Testamento, nós vivemos pela graça, então não tem mais isso. Todo mundo tem acesso direto a Deus para ser abençoado. Nem sempre. Eu quero falar sobre isso. Tá bom, irmãos? Pegue a primeira carta de Pedro sobre as orações. Capítulo 3. Aqui está dizendo que tem dois tipos de gente na terra. Um, ele vai atender a oração. A outra, ele não vai atender a oração. Para a gente não ficar mentindo para os outros nas igrejas. Quando pregamos, olha, cuidado, você que é obreiro, que você que é ímpio nas igrejas, que não quer arrancar esse mal que você vive, quer apenas enganar as pessoas, fica convidando as pessoas para orar, para louvar, para jejuar, e às vezes as pessoas que estão sendo levadas para isso, você não ensinou elas a de verdade viver em santidade, como Davi, como Paulo, como Jeremias, como Abraão, que esse é o projeto de Deus, a gente imitar essas pessoas, o Moisés, o Josué, a igreja verdadeira, primitiva, que está aqui no livro de Atos. Se a gente não imitar eles, para nossas orações não serem impedidas, então, meus amados irmãos,
essa igreja aí é uma igreja que não serve para nada, uma igreja inútil, porque muita gente vai clamar e vai ficar sempre no fim da fila, ou melhor, Deus nunca vai atender. Então eu quero ler aqui a primeira carta de Pedro 3, 12, diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Então aqui está dizendo, irmão, que dois grupos estão nas campanhas de oração, nas igrejas e fora das igrejas. Aqui está dizendo que tem dois grupos que estão no mundo inteiro. Um vai receber bênção quando ora, o outro não. Então aqui quem é? Aqui é o mesmo projeto lá do que Davi disse. Ele disse: os olhos do Senhor estão sobre o justo para atender a oração. O justo é aquele que já é justificado por Deus, ele já perdoou, já vive num relacionamento que antes era inimigo. Tiago 4,4 diz que o amigo do mundo é inimigo de Deus. E alguém falou isso para ele, e ele disse: não, Deus, agora vou largar as coisas do mundo para viver contigo, para ser teu, ser um cristão, teu servo, imitador teu, e vou clamar, e tu vai me ouvir. O outro são aqueles que vivem fazendo mal, e você fica dizendo: isso aí está errado, vamos ler a Bíblia, bora obedecer, porque nada, vamos ser fiel a Deus, eu não, vamos ser alguém que anda em santidade, não quero. Que na Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor, Hebreus 12,14. Essas pessoas estão fazendo mal para si mesmo, fazendo mal para a sua relação com Deus, e quando elas clamam, Deus não vai atender. É isso que eu quero avisar, que tudo isso aqui que Pedro disse é o mesmo tipo de doutrina e testemunho falado por Davi lá no Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade, quer dizer a maldade, no meu coração, ele não vai me ouvir. Então aqui a carta de Pedro é para dentro da igreja. Não esquece que Pedro não está escrevendo para ímpio. Apenas quem lê a Bíblia e quer buscar as coisas de Deus na Bíblia são pessoas que servem a Deus. Então aqui é um perigo, porque Pedro, escrevendo dessa forma, sabe que dentro da igreja tem ímpio no meio do povo de Deus, ou melhor, pessoas que nunca querem mudar e só vão buscar em Deus ajuda só quando estão nas tribulações, só vão correr para as igrejas, só vão correr para orar quando estão nas tribulações, e esquecem que se não abandonar o pecado, não fazer um pacto com Deus antes de viver com Deus, de ser fiel, suas orações serão inúteis. Então, olha o comportamento que Pedro diz para Deus atender a oração. 1 Pedro 3,8 em diante: finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Aí o verso 12 ele diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Então o Pedro está avisando: vamos abandonar o costume que nós tivemos lá no mundo de: tu me bateste, eu te bati, se tu me roubou, eu te roubo, tu me trai, eu te traio.
eu não quero compromisso com o comportamento cristão que Deus espera de mim, mas quando eu estou com aquela doença muito séria, com um problema muito terrível na minha família, ou em mim mesmo, ou na igreja, eu vou clamar, bora orar. Aqui está dizendo não, primeiro você tem que ser zeloso do bem. Zeloso quer dizer você tem que cuidar de praticar o bem e não o mal. Então por isso que Davi disse, se eu atender a iniquidade do meu coração, Deus não vai ouvir, porque ele sabe que na Bíblia inteira tem um monte de testemunhos, em todas as gerações aconteceu isso. O servo de Deus quer viver no mal, ele vai ficar sozinho chorando quando a luta vier, quando o diabo levantar uma grande tribulação contra ele, ele vai sofrer sozinho. Isso aconteceu com Israel muitas vezes, irmão, que nós vamos estudar aqui. Amém? Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para a segunda mensagem de hoje. E nunca te esquece, vamos se reconciliar, irmão, vamos viver para Deus, vamos mudar o comportamento ímpio para um comportamento de bondade, de lealdade, de fidelidade, de santidade. Sim, aí fica mais fácil Deus nos dar o que estamos pretendendo quando oramos, amém? Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece, somente a verdade nos liberta.